Boa noite, estamos começando mais um programa Contestando pela TV Brasil Central e também pela TV Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, trazendo para você mais um programa com assuntos interessantes, importantes da nossa cidade, do nosso país, do nosso estado. E a gente vai falar sobre um assunto hoje que eu tenho certeza que muita gente do outro lado tem curiosidade e vai poder aproveitar muito as entrevistas aqui, porque a gente vai falar de segurança. E a gente vai falar de segurança em condomínios, algo que tem aparecido muito na nossa sociedade. A gente teve aí recentemente em Goiânia um caso que chocou a todos, né, de meliantes que adentraram um condomínio como se fossem moradores e acabaram cometendo um furto em um dos apartamentos. E a gente sabe que isso tem acontecido com mais frequência. Então, juntamente a isso, a gente tem do lado de cá também aquelas pessoas que trabalham para aumentar a segurança nos condomínios, não só com relação a essa questão de roubos, de furtos, mas também a segurança como um todo dos moradores. A gente vai falar muito sobre isso aqui. Hoje estou recebendo duas pessoas, dois convidados, estou recebendo um advogado e um administrador. Vou começar pelo advogado, que já é um conhecido do nosso programa aqui, o Dr. Lucas Souza Marques. Seja bem-vindo ao Contestando, Dr. Lucas. Fico extremamente lisonjeado por estar aqui participando hoje do programa, mais uma vez aqui na qualidade de participante, ao lado do meu sócio e amigo Caio e de vocês, né, grandes pessoas, personalidades não só do programa, mas aqui de toda a sociedade goiana. Muito obrigado pelo convite. É isso, a gente que agradece. E também com a gente o Felipe Ricardo de Araújo, que é administrador e hoje participa pela primeira vez do Contestando. Seja bem-vindo, Felipe. Boa noite, obrigado. Também me sinto imensamente lisonjeado por participar do programa. Eu espero que a gente consiga trazer um conteúdo realmente de qualidade e consiga colaborar aí com as informações que nós temos para a nossa audiência em relação ao tema de hoje. Eu acho muito importante. Queria agradecer o convite e é isso aí. É isso, comigo como sempre, meus amigos, colegas e comentaristas desse programa. Hoje aqui ao meu lado, vou começar pelo Dr. Geraldo, pelo mais bonito. Boa noite, Dr. Geraldo, seja bem-vindo ao Contestando. Estou longe de ser o mais bonito aqui, né? Obrigado, Daniel, uma honra estar aqui com duas pessoas que trabalham nessa área de segurança para falar sobre sobre segurança em condomínio. É isso, Dr. Caio César Mota, seja bem-vindo ao Contestando. Já que ele é o mais bonito, eu estou em que lugar para me situar aqui? Obrigado, irmão. Uma boa noite a todos que nos acompanham pela TV Brasil Central, pela TV Assembleia Legislativa. Hoje, duplamente honrado em relação aos nossos convidados. E tenho a alegria ainda de estar mais uma vez ladeado pelos meus amigos e irmãos, Dr. Geraldo Fonseca e Daniel Santana. Então, não tenho dúvida que pela qualidade dos profissionais que aqui estão, teremos conteúdos de qualidade e atuais, e especialmente, né, Lucas e Felipe, voltados para a nossa realidade de Goiânia. É isso, a gente vai falar sobre a segurança em geral nos condomínios, mas essa semana foi preso por roubar um condomínio de luxo em Goiânia, uma pessoa que estava em São Paulo, saiu da cadeia em maio, então foi bem recente, e tem 14 passagens por crimes diversos. Então, um dos 5 homens presos em São Paulo, ele foi um dos responsáveis por aquele roubo que houve a um condomínio de luxo em Goiânia. Então, eu vou começar por aí, né? Eu vou começar para a gente entender bem qual que é esse perfil de criminosos a roubos em condomínios, principalmente nesse novo momento que nós temos, onde cada vez mais você tem condomínios fechados, cada vez um campo que cresce bastante, não só horizontais, mas condomínios verticais também. Então vou começar com o Felipe aqui para ele falar um pouco para a gente sobre esse perfil desses criminosos. Felipe, como toda realidade, quando você tem um acréscimo, naturalmente surgem pessoas que querem se oportunizar daquilo, seja por vias legais ou não, nesse caso não. Então eu queria saber qual que é o perfil dessa pessoa, dessas pessoas que estão aproveitando dos condôminos, dos condomínios. Então, o que é que acontece? Hoje a gente vê que a maioria dos assaltos, arrombamentos em condomínios acontecem pela porta da frente. É um perfil de criminosos altamente qualificados. Eles fazem o estudo social, eles se habituam ali, se vestem conforme os moradores ou prestadores de serviço daquela região e fica cada vez mais difícil discernir
por conta de toda a estratégia, a gente viu que é uma quadrilha muito bem elaborada. Cada um tinha uma função dentro dos papéis ali do crime organizado para invadir esses condomínios. Estudavam muito bem engenharia social para se adaptar aos ambientes. O bandido do condomínio, normalmente, ele não é aquele bandido com cara de mal que vai entrar armado, apesar de termos relatos desse tipo em outros estados, mas é um bandido muito mais qualificado. Ele estuda o perfil daquele condomínio, estuda o perfil, o modo de vestir daquele morador ou de algum prestador de serviço e consegue tirar informações, às vezes jogando verde ali com o porteiro, para adentrar. Ele não tem cara de bandido como a gente normalmente tem a persona do bandido idealizada. Muito pelo contrário. Ele é uma pessoa muito bem vestida, ou ele se passa por um prestador de serviço, alguém ali da rotina daquele condomínio. Pois é, eu vou passar aqui para os nossos comentaristas, mas eu me lembro que eu conversava com o Caio, em virtude do dia em que apareceu na imprensa sobre esse roubo a esse condomínio de luxo. Eu não sei se você se lembra, eu falei assim, Caio, se você chegar agora na porta do meu condomínio e mostrar sua cara lá, vão abrir a porta para ele. Então, ao mesmo tempo que a gente fala, eu sou um leigo do assunto e estou mais perguntando como curiosidade, ao mesmo tempo que a gente fala sobre o perfil e sobre a segurança dos condomínios, ainda parece, pelo menos para a nossa realidade, que os próprios condomínios falham muito com relação a quem são as pessoas que realmente possam ter acesso ou não ao condomínio. Concorda? Concordo, Daniel. A gente não pode ignorar o fato de que a grande maioria dos condomínios hoje tem à frente da sua portaria, quando nós temos esse trabalho desenvolvido por pessoas, né, uma ação humana, por pessoas que não receberam devido treinamento, pessoas que não têm o necessário suporte, e isso acaba, sem dúvida nenhuma, fragilizando a segurança. No caso, inclusive, deste condomínio, parece-me que a porteira foi provocada a dar respostas que os bandidos buscavam. A exemplo, eu conheço uma senhora que mora aqui, gostaria de visitá-la, ela está me aguardando. A senhora tem tais que mora aqui, tem a fulana, a beltrana e a ciclana. No entanto, tal ciclana e beltrana não está, quem está é só a fulana. Então, assim, vão dando informações de maneira ingênua, acreditando que ali nós temos um morador. E ainda fora a questão da falha humana, nós temos, e o despreparo, né, em decorrência que acaba gerando essa falha, nós ainda temos o fato da rotatividade desses profissionais, né, Felipe? Às vezes uma empresa não consegue firmar, até porque o salário base da categoria não é um salário que faz justiça a esse trabalho, mas isso é uma questão muito mais social e que merecia uma abordagem mais profunda. Então a gente tem a rotatividade dos profissionais, temos os condomínios novos, onde as pessoas chegam e não conhecem absolutamente nenhum dos moradores. E aí não dá para também desconsiderar que em inúmeros casos o morador, quando chega em casa, o porteiro não o conhece porque ele está chegando ali naquela oportunidade ou por qualquer outra razão, pergunta quem ele é e aonde ele vai e o porteiro é ofendido. Então, às vezes, até com medo da represália, com medo da atitude que pode ser adotada pelo morador, e nós já vimos casos de violência de pessoas aqui agredirem fisicamente, ameaçarem de morte profissionais de portaria, então acaba cedendo. Nós tivemos um caso interessante que aconteceu aqui em Goiânia recentemente. Eu não vou lembrar agora o nome do condomínio, nem o endereço e tal, mas o cara veio bêbado de noite. Eram 3 condomínios muito parecidos, ele embicou o carro, era 4 horas da manhã, o portão não abria porque ele estava no condomínio errado, o dele era o anterior, então o chip lá, a tag do carro não abria o portão, ele começou a buzinar. E em determinado momento ele desceu do carro e falou, Fábio, aí que eu vou entrar com esse carro, não sei o quê. Então, quer dizer, virou uma confusão danada, mas ele estava no condomínio errado. Mas eu acho que o mais importante que o Caio falou aqui é exatamente isso. O profissional fica numa saia justa quando ele chama a atenção de um morador. Agora, ele não é obrigado a saber, né? Não é obrigado a conhecer todo mundo. E aí? Pois é, e eu vou trazer o Lucas para a discussão, para falar um pouco para a gente sobre essa questão de como os condomínios devem se portar com relação a essas questões. Hoje, o Felipe falou não só essa questão da facilidade do acesso, às vezes da dificuldade de identificar o morador, mas também da quantidade de pessoas que transitam dentro do condomínio, que aumentou bastante. Hoje você tem entregador, não só mais o carteiro que leva a correspondência, você tem entregador de alimento, entregador da farmácia,
supermercado, cada um com uma característica diferente. Então, ali dentro do condomínio virou realmente um lugar onde transitam muitas pessoas, né? Eu acredito que também tem essa dificuldade para o condomínio para poder realizar esse trabalho. Sim, é uma questão que hoje é premente, principalmente em virtude, né, dos aplicativos que hoje tem uma alta rotatividade, né, um alto fluxo de pessoas desconhecidas que por vezes sequer são autorizadas, mas pedem uma autorização para a entrega. E existem mecanismos que são utilizados e recomendáveis, né, para a utilização pelos condomínios, que dentre eles podem ser até simplórios demais, mas a implementação é de certo modo dificultosa. Um exemplo é, por exemplo, a questão da atualização cadastral. Existem muitas dificuldades que são enfrentadas pelos condomínios, porque às vezes, principalmente naqueles condomínios que têm uma tipologia mais voltada para, vamos supor, Airbnb, né, os proprietários poucas vezes estão ali presentes. E aí, pela formatação, é até difícil você manter um cadastro atualizado daquelas pessoas que estão passando ali pelo condomínio. E às vezes tem a portaria também que não está preparada para deixar totalmente atualizada. Às vezes só passa ali uma ficha, a pessoa preenche, não confere, por vezes, o próprio documento de identificação daquela pessoa. E nos outros condomínios que já tem uma tipologia mais residencial, também é dificultosa, porque fica aquela conversa ali no WhatsApp, manda alguma mensagem, né, alguma solicitação, algum comunicado via grupos, né, ali, existentes no condomínio, e às vezes se deixa de lado. Mas essa atualização cadastral, ao meu sentir, é importantíssima para que seja validado ali todas as informações e também por parte até dos próprios entregadores, que seria possível, por exemplo, reter o documento, né, no momento que ele tiver que subir ou adentrar, né, ali aquela edificação, aquele residencial, porque você vai ter ali a garantia de que aquelas informações, pelo menos, será possível, né, ter a possibilidade de facilitar eventual identificação para as autoridades públicas, né, em caso de invasão, furto, enfim, qualquer situação nesse sentido. Dr. Caio. Esse cadastro prévio, embora ele seja desconfortável para muitos, em especial visitantes, né, o visitante que deseja ir até a minha casa, tem que entregar o documento, tem que fazer um cadastro, deixar o telefone. Isso não pode, por mais embaraçoso ou dificultoso que seja, inclusive para aqueles condomínios que têm grande fluxo de pessoas, a gente vê muito isso acontecer às vésperas das festividades de final de ano. Então tem condomínios que ganham movimentações, filas quilométricas. Mas a gente não pode afastar diante das circunstâncias o rigor necessário para o controle de acesso. E isso nos traz também uma preocupação muito grande, porque boa parte desses acessos, senhores, é feito de forma acompanhada, ou seja, eu estou vendo alguém ingressando no condomínio, me aproximo dele, o porteiro não percebe que a gente não está junto, o morador às vezes fica constrangido de falar, opa, peraí, onde o senhor vai? O senhor tem que passar aqui pela portaria, o senhor tem que se identificar. E constrangido não fala nada, o porteiro acreditando que ele está acompanhando a outra pessoa, deixa que ele livremente acesse. Então, a segurança não é um dever do síndico, não é um dever do administrador, é um dever de todos. Então, todos nós temos que estar vigilantes e fazer cumprir as premissas básicas para que aquele protocolo não seja quebrado. Pois é, eu vou trazer o Felipe então para a gente falar sobre esses riscos e essas vulnerabilidades mais comuns. Às vezes a gente identifica aqui por costume, cada um com a sua realidade, o condomínio que mora, mas tenho certeza que o Felipe, que é especialista no assunto, pode nos falar melhor sobre as vulnerabilidades mais comuns que se encontram nos condomínios e os riscos que acontecem com aqueles moradores ali. Dentre as vulnerabilidades, a segurança ela tem um trabalho muito importante de conseguir conciliar a comodidade com a segurança. Condomínio que tem muita comodidade para o morador, necessariamente proporcionalmente vai ter menos segurança. Se o meu visitante teve dificuldade de entrar no condomínio, com certeza eu estou com a segurança do condomínio ali em dia. Todos esses temas que foram abordados aqui em relação ao profissional da portaria, dessa questão até mesmo deles sofrerem ameaças, o morador ele tem que fazer parte dessa cultura e as principais vulnerabilidades estão justamente nesse ponto. Porque a gente quer a comodidade dentro do nosso condomínio, a gente quer que o nosso visitante ele adentre ali sem problemas,
mas em contrapartida a gente quer a segurança. Então nós temos esse desafio de conciliar as duas coisas. E para isso hoje existe muitos sistemas para isso. Um ponto importante que nosso amigo aqui falou é da retenção do documento. Existem relatos de invasões em São Paulo que foram apresentados documentos falsos. E existem mecanismos, por exemplo, se a gente jogar dentro de um sistema que o condomínio possivelmente tem que ter ali possivelmente não, que os condomínios precisam ter na portaria um sistema onde ele valide que o CPF daquele indivíduo bate com o nome daquele indivíduo e a foto bate com a aparência do indivíduo. Então, um caso importante para a gente discutir em relação à vulnerabilidade. Vamos supor, uma grávida na portaria passando mal, eu toco o interfone. Como que o porteiro ele deve agir? Porque o porteiro ele tem as atribuições de preservar a segurança do condomínio. Muita gente ficaria assim, ele não pode negar socorro. Isso aí, de fato, a gente não pode fazer isso. Mas é uma vulnerabilidade do condomínio. E aí, a orientação que a gente tem o porteiro ele deve prestar o socorro chamando a pessoa que vai dar assistência correta, que seja uma grávida passando mal, alguém que desmaia ali, ou alguém que chega sangrando e simula alguma coisa ali dentro do condomínio, né? É importante essas vulnerabilidades terem procedimento, ser procedimentada, e o porteiro, principalmente, ele precisa da segurança para ele tomar a medida necessária para não deixar aquilo se tornar uma situação de possível invasão. E é tão inteligente essa atitude do bandido dele entrar no condomínio simulando algum caso, que a gente tem o ponto que, primeiro, ele vai liberar o acesso. Segundo, o porteiro também, num eventual caso desse, ele pode deixar a portaria vulnerável, que é o lugar seguro ali, para prestar assistência. Existem relatos em outros estados que, nesse momento que o porteiro ele sai da guarita, que é o ambiente seguro, para prestar assistência ali para a pessoa, às vezes ele é rendido e pode liberar o condomínio aí para um arrastão. Então, esses pontos de vulnerabilidades precisam ser muito bem tratados dentro do treinamento desse profissional que vai controlar o acesso ali do condomínio. E isso tem que ser fiscalizado também periodicamente, né? Porque não basta a gente treinar e esquecer de acompanhar esses procedimentos, né? Às vezes, sei lá, simular, ver se as pessoas de fato estão preparadas para lidar com aquela situação. Um dos equívocos que aconteceu naquele caso que você citou, Caio, é que o rapaz disse que ia fazer uma entrega. Aí ele sobe e fica 3 horas. Que entrega é essa que você demora 3 horas lá para entregar, entendeu? Então, assim, faltou também... E que a pessoa está aguardando, mas ele não sabe o nome da pessoa, sabe simplesmente que é uma meia senhora. Hora já era caso de chamar a polícia ali, né? Tipo, até agora não desceu, né? Pois é, e a gente vai falar um pouco também, claro que essa questão do treinamento, mais para frente a gente vai abordar isso, até porque hoje em dia, se não em grande maioria, e vocês podem me ajudar aqui, mas acredito que sim, em grande maioria, esse serviço hoje é terceirizado. São poucos os condomínios que realmente têm o seu servidor ali treinado dentro do condomínio e tal. Então, eu queria saber como é que funciona isso também. Eu quero falar sobre os vícios construtivos, quero que o Lucas nos explique o que é isso, e a importância das manutenções prediais para a segurança desses condomínios. Bacana. Muito embora tenha a ver também com a segurança predial, né, assim, em relação ao que a gente estava discutindo de segurança pública, de igual modo, para os condomínios também tem a questão da segurança predial, que também tem muito a ver com essa questão de desenvolvimento de rotinas, né, dentro dos condomínios, e por vezes não é observado. O que seriam vícios construtivos? São nada mais do que, tecnicamente dizendo, anomalias que podem ser endógenas ou exógenas, né? E as endógenas, elas estão intrinsecamente ligadas à própria estrutura, à própria concepção e desenvolvimento daquela edificação. E em se tratando de condomínios verticais, é muito comum, e existem estudos que corroboram essas informações, de que a estrutura, a partir do momento que ela é entregue, ela tem um prazo geralmente de até 5 anos para ela se acomodar de maneira definitiva no terreno. É só a gente pensar que é uma estrutura de uma edificação de 40, às vezes até 50, 60 andares igual a gente tem aqui em Goiânia,
algumas edificações dessa magnitude, aquele terreno ele precisa acomodar aquele peso que é gerado ali em relação à estrutura, né, do terreno. E por conta disso surgem naturalmente alguns vícios que são reconhecidos aí por toda a sociedade. Um exemplo são trincas, fissuras, né, e essas trincas e fissuras devem ser estudadas também, porque a gente não sabe qual que é a origem, e quem vai saber vai ser naturalmente um engenheiro civil, né, um engenheiro que tenha um conhecimento técnico a respeito, para avaliar quais são os potenciais riscos em relação à segurança dos condôminos, né, daquela própria edificação. Por isso que é muito importante fazer um mapeamento, fazer uma contratação de perícias próprias, de profissionais próprios para ir avaliando, porque às vezes aquilo que pode sinalizar de uma maneira que seja tratado como simplório, um vício simplório, às vezes pode ter algo muito mais grave ali que vai ser necessariamente identificado por uma pessoa qualificada para tanto. E importante os síndicos que nos assistem, né, conselheiros, subsíndicos, se atentarem em especial aos prazos, pois esses vícios, essas garantias, elas têm um prazo, né, doutor Lucas, para serem exigidas, e se esses prazos não forem observados, há naturalmente um prejuízo muito grande. E pela magnitude das construções, é natural que alguns vícios de menor, maior ou média relevância se revelem no curso aí do prazo de 5 anos, que é o período de estabilização que o Dr. Lucas muito bem citou. E aí esses prazos, né, se dividem em decadencial, né, e o prazo prescricional. E para quem não é da área jurídica, quem não entende do que nós estamos a falar, prazo decadencial é aquele onde o seu direito se finda. Então, se eu tenho um direito, eu tenho um prazo para exercê-lo, né? O meu direito ele tem um prazo X. E a prescrição, diferente do prazo decadencial, é a perda do exercício desse direito. Então, quer dizer, meu direito eu posso reclamá-lo durante tanto... Ele tem 90 dias, por exemplo, para os bens duráveis, e segundo o Código de Defesa do Consumidor, 30 dias para os bens não duráveis. E aí, então, se dentro desse prazo decadencial eu nada faço, eu não posso mais, né, reclamar o meu direito. Lá do outro existe uma prescrição, a exemplo do que o Dr. Lucas falou, um prazo de 5 anos para reclamar essas garantias. Inclusive tem uma jurisprudência já firmada, né, pelo STJ, que embora o prazo prescricional seja de 5 anos, 5 anos não é para o exercício desse meu direito, é apenas para dar ciência da existência do vício, podendo ser reclamado então no prazo de 10 anos, não é isso? Perfeito, perfeitamente. Esse prazo, inclusive, ele está destacado lá no artigo 618 do Código Civil, e existe uma grande discussão, e eu até partilho dessa discussão a partir da ótica, né, das construtoras, das incorporadoras, pelo fato de que o Código Civil ele trata de uma maneira muito estratégica em relação a vícios que comprometam a solidez ou a segurança da edificação. Então, aqueles vícios que seria, por exemplo, de ordem muito aparente, que não tenha sido reclamado, mas que por vezes acontece de ser incluído ali naquele laudo extenso, será que esses vícios estariam incluídos? E uma outra discussão também é em relação à aplicação de NBRs, né, que são aquelas normas técnicas definidas para a atividade própria ali da engenharia civil, que às vezes definem prazos distintos também para a qualidade, né, daqueles acabamentos, daquelas estruturas que estão integrando ali a edificação e que pode ser distinto, e geralmente são menores. A exemplo da NBR 15575 e outras tantas que tem aí definido o tema. Então existe uma grande discussão a respeito disso também, né? E, doutor, visto e quando se identifica problemas dessa monta no condomínio, como que o morador deve proceder? Deve procurar o síndico? Deve procurar direto a construtora? Como que funciona? Existem duas situações corriqueiras que devem ser sempre avaliadas. A primeira é de onde que está surgindo esse vício. É dentro do meu apartamento? Porque se for dentro do meu apartamento e não estiver afetando as áreas comuns, o interesse é individual. Então eu preciso exercer o meu direito de reclamação, e isso basta um e-mail, né? Assim, sob a ótica das relações de consumo, é uma tendência que seja informalizado, né? Tratado de maneira mais informal essas comunicações. E aí pode ser por e-mail, qualquer forma que você consiga registrar aquele fato, aquela ocorrência, para que seja tratado pela construtora em relação ao condômino individualmente considerado. Agora, se eu, condômino, identifico um vício que atinge a estrutura comum,
vamos supor, a piscina está desplacando ali, está com risco de desplacar alguma daqueles revestimentos, né, que estão dentro na edificação e atingir uma pessoa ali, um terceiro, é natural que eu comunique o síndico. E o síndico também tem o dever de administrar, né, as coisas comuns. Daí o motivo pelo qual o correto, né, é você comunicar, solicitar que o síndico, na qualidade de representante do condomínio, comunique à construtora e ali seja obstado, por exemplo, essa questão do prazo decadencial que muito bem o Dr. Caio explanou para nós. E a responsabilidade de um condômino? Abre o portão da garagem e uma pessoa estranha entra logo em seguida. Ele vê, mas fica calado, é aquela velha conversa, deve ser um morador, né? Porque entrou, aí fica acompanhando, o cara entra numa casa, e aí? Como resolveria, Felipe? Normalmente, a segurança do condomínio, dentro do procedimento de segurança, quem é autorizado a dar acesso ao condomínio é o próprio morador. Então, tem as questões jurídicas que o Dr. Caio vai saber explanar melhor, mas as tecnologias conseguem hoje nos auxiliar nisso. Quando a gente fala de tecnologia de segurança, nós temos como ver quem que foi o morador que abriu o portão, caso seja um bandido, para isso ser apurado, né? A questão que a gente vê em todos os condomínios, a autorização não vem do profissional de portaria ou da pessoa que está... Normalmente quem libera o acesso, quem tem essa autorização é o próprio morador, né? Como é que fica a questão jurídica disso aí, Dr. Caio? Tem uma questão muito interessante, e agradeço a pergunta, né? Esses furtos e roubos ocorridos nas dependências do condomínio, como se posiciona o judiciário? Primeiro que nós temos convenções que diz, olha, o condomínio, sob nenhuma hipótese, será responsável pelos furtos e roubos ocorridos nas suas dependências. E temos também as convenções de condomínio que são omissas. Aquela convenção que dispõe que o condomínio assumirá a responsabilidade por reparar eventual prejuízo suportado individualmente pelo condômino ou por um grupo de condôminos, eu nunca vi. Mas a jurisprudência, e acredito que de maneira muito habilidosa, se posicionou no sentido de que o condomínio só será obrigado a reparar o prejuízo sofrido pelo morador se a convenção expressamente assim dispor. Então, a grande regra é essa. Se a convenção de condomínio não estabeleceu, a regra geral é que o condomínio não irá cotizar esse prejuízo entre os demais moradores. Agora, é bem verdade que existe a possibilidade da falha partir de um determinado morador. E aí nós temos uma outra previsão legal, né? Aquele que por omissão, negligência, imprudência, causar prejuízo a outrem, ainda que involuntariamente, ele tem naturalmente a obrigação de reparar esse prejuízo. Então, acredito eu que se o morador, de maneira desavisada, abre o portão de garagens, alguém ingressa no condomínio e esse alguém entra justamente para praticar delitos, existe uma responsabilidade, existe uma falta cometida por esse morador, ainda que, claro, sem o dolo, sem a vontade, sem que ele tenha buscado alcançar aquele resultado. Mas a grande regra é de que, se os condomínios não previram na convenção que furtos e roubos serão cotizados, nem demonstrado que os funcionários que ali estavam para garantir a segurança participaram ou falharam de maneira que não pudesse, de maneira que contribuíram para que aquele resultado não fosse alcançado ou que fosse evitado, eu não vejo qualquer possibilidade do condomínio responder. Eu já vou começar com o Felipe sobre a questão da gente encontrar hoje uma realidade que na maioria nos condomínios, ou então em grande parte dos condomínios, essa segurança, o serviço de zeladoria, o serviço de portaria, ele tem sido terceirizado para facilitar ali as relações trabalhistas entre o condomínio e as empresas e os funcionários. E também acredito eu que para lidar com empresas que tenham mais especialidade dentro desse assunto. Acho que é mais fácil você contratar uma empresa que já conhece como lidar e preparar esses profissionais do que você procurar esse profissional sem saber se ele realmente é qualificado ou não. Então, vou começar justamente sobre isso. Como é que funciona o treinamento e a qualificação dos porteiros e zeladores? Se essa opinião minha, digamos assim, é correta, realmente se essas empresas trabalham na qualificação desses profissionais, como que funciona isso? Então, as empresas de portaria que nós temos hoje são especialistas em portaria. Existe todo um procedimento de segurança, como bem o Dr. Caio falou, simulações que são passadas para esse profissional.
é muito importante as empresas que são especialistas fazer simulações, colocar alguém ali para tentar uma entrada forçada dentro de um condomínio e, mais importante, o porteiro ele precisa saber o que ele não deve falar. Todos os casos, por essas quadrilhas ser altamente especializadas e elas estudarem o comportamento, a rotina, fica normalmente olheiro ali na porta do condomínio, vendo o fluxo de entrada, saída de morador, como ele se comporta, como ele se veste. Tem um carro que tem tempo que não aparece no condomínio, ele pode deduzir que aquela pessoa está viajando. Então, isso tudo ele coleta com informações e no caso prático que a gente está mencionando aqui, que aconteceu, que a gente teve um excelente trabalho aí em conjunto das polícias que conseguiu pegar esses bandidos que invadiram o prédio lá do Vaca Brava, ele conseguiu muita informação de um profissional de portaria que deveria ter o treinamento principalmente do que não falar. Deixa eu perguntar um detalhe aqui. Tem condomínios pequenos, verticais, e condomínios horizontais pequenos, de casas geminadas e tal, assim como o que eu resido, que você é obrigado a ir na portaria a receber uma encomenda. Agora, nós sabemos que naqueles maiores, horizontais maiores, Jardins, Alphaville, Aldeia do Vale, o prestador de serviço entra, né? Ele faz aquele cadastro na portaria e entra. E aí tem aquele problema, a gente estava conversando aqui fora do ar, ele monitora o condomínio. Se ele já estiver mal intencionado, ali ele vai, enquanto ele vai na casa, ele olha, fica olhando carro, casa e tal, e meio que filmando o condomínio para passar informação para quem está fora. E aí, como que faz? Eu não posso evitar, ele vai entrar. E aí, eu tenho que aumentar a segurança, então, nesses condomínios? Existe caso de furto nesse tipo de condomínio? Existe sim. Qual que é a recomendação, o que a gente passa como recomendação de segurança? Primeiro, o primeiro exemplo que você deu. O ideal é menos pessoas possíveis terem acesso dentro do condomínio. Porque se aquela pessoa está com má intenção, ela já vai mapeando, vai vendo a casa que está sem o carro na garagem, já vai coletando informação dali para uma eventual ação futura, ou até mesmo ela já consegue ali, se ela não tiver acompanhada, cometer algum delito. Nos condomínios horizontais, esses grandes condomínios como mencionado, é sempre orientado o Honda fazer o acompanhamento da entrega, junto com a pessoa que vai fazer a entrega. E em mudanças também a gente tem esse risco. Então, o ideal é que não se entre o entregador dentro do condomínio, sempre que possível. Se não é possível, que esse adentramento desse colaborador ou prestador seja acompanhado por alguém da segurança. Dentro dessa questão, vou perguntar ao Dr. Lucas, quem eu já falei inúmeras vezes, é um amigo e irmão que a vida me deu, e que além de muito competente na área do direito civil, é exímio profissional do direito do trabalho. Dr. Lucas, quando o entregador ingressa num condomínio, pelo menos naqueles que têm uma estrutura de segurança maior, como bem disse o Felipe, o Honda o acompanha até a unidade, acompanha a entrega e volta com ele até a portaria quando ele então sai do condomínio. O Uber, o motorista de aplicativo, quando vai deixar alguém em casa, é diferente. Ele já deixa alguém em casa, volta e no final o carro passa por uma vistoria. Ele pede para que abra o porta-malas, não é assim que funciona? Pelo menos na grande maioria dos condomínios que eu vejo, é assim que funciona. E aí então ele abre o porta-mala, fiscaliza se ali está carregando alguma coisa, então o deixa sair. Mas ele faz o mesmo na entrada para saber naturalmente se entrou vazio, está saindo com alguma coisa. Com o funcionário que trabalha dentro do condomínio, a exemplo as diaristas, os motoristas e tantos outros funcionários. Até onde vai o direito dos moradores, o direito da associação ou o direito do condomínio nas revistas? Até que ponto não causa um constrangimento que pode gerar uma obrigação trabalhista de reparação pelo dano moral suportado, um eventual dissabor ou até mesmo um assédio àquele empregador? Eu posso revistar a bolsa? Eu posso, por exemplo, revistar se ele entrou de carro, revistar o carro dele com esse mesmo rigor? Primeiramente, obrigado, né, pelos predicados aí, tecidos a mim. E pergunta extremamente complicada, principalmente
pelo fato de que, realmente, embora tenha atuado, né, no direito do trabalho, pode ser que eu traga alguma informação defasada aqui por não mais estar tão próximo assim do direito do trabalho. Mas, tratando-se de responsabilidade civil dentro do âmbito trabalhista, a questão ela é muito próxima também da responsabilidade civil. Então, essa questão do dano moral, a extensão, até que ponto que eu posso vistoriar, até que ponto que eu posso analisar, pedir ali para abrir o porta-malas, para pedir ali para que seja aberto, né, a bolsa para verificar, isso tem que ser sempre comedido, né? E se for um padrão que seja estabelecido, por exemplo, pela empresa, pela portaria, que esse padrão ele seja rigorosamente observado de maneira objetiva, sem tratar com subjetivismo, que aí é onde deve ser analisado cada caso, e por isso a complexidade, para que não invada ali, né, eventualmente a privacidade, o direito, né, da dignidade daquela pessoa, né, que não tenha, que não haja um tratamento diferente em relação a X, Y e Z. Excelente. E traz por outro lado também acaba prejudicando o trabalho do profissional e dos moradores também. Porque tudo isso demanda tempo. E essas pessoas trabalham com tempo. Eles precisam de quanto mais corridas eles pegam. Então, eu vejo muitas reclamações de moradores de condomínio que quando precisam pegar o Uber, por exemplo, preferem se locomover até a portaria e ficar na portaria, porque se for para esperar o profissional do Uber em casa, a maioria dos Ubers eles não aceitam a corrida justamente por esse tempo que vai demorar na revista da entrada, na revista da saída. Exato. Então isso também é uma realidade a ser trabalhada e estudada. E eu queria saber do Felipe o que é a tecnologia e segurança em camada, já que a gente está falando sobre as seguranças dos condomínios. Então, a gente aborda esse tema de segurança em camadas da seguinte forma. O condomínio ele precisa estar inserido primeiramente em um bairro que tenha um nível de segurança adequado, e aí depois a gente vai para a parte periférica do condomínio, os muros, cerca elétricas, muitas vezes já temos câmeras. Depois a gente tem a parte de área comum do condomínio, e também a gente tem as câmeras de verificação, e principalmente unidades de residenciais que tenham itens de luxo, que hoje é a maior vítima aí dessas invasões de condomínio, eles precisam, é adequado eles terem um sistema de CFTV e um sistema de alarme também internamente. Porque hoje nós temos condomínios no estado muito grandes e é impossível, a segurança ela nunca vai ser 100%, é impossível a gente conseguir resguardar todas as residências do condomínio com a quantidade de profissionais e a quantidade de sistema que nós temos empregados. Então, a segurança em camada, ela vai tratar justamente desse tema, de fora para dentro, como se fosse um alvo. O ponto central da segurança que nós temos que prevenir é a residência daquele condômino. E o que é mais visado hoje são os condomínios de luxo. Importante esses moradores terem a ciência da importância do sistema dentro da própria unidade, porque muita gente pensa que por estar dentro de um condomínio fechado, já está seguro ali. E não é bem assim que funciona. E até me permita, né? A gente lembra de um caso, não tão recente, mas também não tão longínquo, que foi o caso daquela filha do Neymar, onde buscou-se ali o sequestro, tentou-se o sequestro da criança, né? E tudo nasceu de um vizinho, de um próprio morador. Ou seja, a gente preocupa com todos os fatores externos, com a segurança pública, a gente preocupa com as pessoas que vão ingressar no condomínio e esquece que a gente tem dentro de um condomínio inúmeros perfis de pessoas, inúmeras famílias e a gente não conhece todo mundo. Então, dentro daquele condomínio de altíssimo padrão, onde se morava a filha do jogador mundialmente conhecido, um dos mais bem pagos, e tudo nasceu, tudo se arquitetou dentro das dependências do próprio condomínio através de um morador. E, em virtude disso, eu queria perguntar ao Dr. Lucas o seguinte: se eu moro num condomínio, seja ele vertical ou horizontal, e estou assistindo esse programa agora e não vou dormir porque eu já estou meio preocupado, como que eu posso verificar se a minha administração está agindo da melhor maneira para poder deixar o condomínio seguro? Como que eu posso lidar para saber essas informações? Bom, primeiro que no âmbito condominial, assim como no âmbito associativo também, porque quando a gente diz condomínios e associações, né, de moradores,
aplica-se basicamente as mesmas diretrizes, né, de franquear o acesso ao condômino, ao associado, se for, por exemplo, um loteamento de acesso controlado, as informações que são repassadas por aquelas empresas no momento da contratação da prestação de serviços, porque isso tudo são regidos, todas essas contratações, ela tem que ter um instrumento escrito, formalizado, a respeito de como que vai se dar, né, aquela operação, o sistema mesmo de segurança, pelo menos as diretrizes básicas, né? E essas rotinas, elas têm que estar previamente estabelecidas pela própria empresa também, que oferece esse tipo de serviço de segurança patrimonial, né? A melhor maneira, né, diria que mais harmônica, digamos assim, não é exigir para que, olha, eu cheguei aqui na sala do síndico, cadê o síndico e eu quero saber agora aqui qual que é o documento. Poxa, a gente tem que entender que precisa haver um mínimo de organização. Então, o que nós sempre orientamos é que, havendo alguma necessidade de acessar uma informação, que seja buscado ali um agendamento prévio junto ao síndico para saber qual que é o contrato, como que se dá essa prestação de serviço, como que está sendo realizada essa fiscalização em relação aos serviços que estão sendo executados, até para que eventual necessidade, porque acontece muito, já aconteceu em casos lá no escritório, de termos alguns condomínios que são formados em grande parte dos seus moradores de agentes de polícia civil, polícia militar, e eles têm um interesse em saber ali como que é a dinâmica, até para ajudar a aprimorar. Olha, isso aqui não está adequado, isso aqui eu acho que pode melhorar, e de fato é isso, né? A construção da prestação de serviços, ela é para você aprimorar e elidir, né, qualquer tipo de responsabilidade futura por eventual falha. Lucas, você trouxe um ponto, Felipe ajudou a fazer a amarração do aspecto da segurança dos bens que ali guarnecem, né, ou estão guarnecidos. Agora nós temos que pensar também, nós vimos recentemente, de maneira muito lamentável, síndico sendo afastado judicialmente, síndico sendo preso por apropriação indébita, por prática de estelionato, por todos os tipos de malversação dos recursos que por eles vinham sendo administrados. Nós temos hoje, acredito eu, algo em torno de 7 mil condomínios na Grande Goiânia. E a Grande Goiânia, claro, a gente inclui Senador Canedo, cidades aqui vizinhas. Agora nós temos que preocupar também com o nosso recurso que a gente confiou a administração a alguém. Porque não basta a gente preocupar com quem a gente está na rua e a gente tem por receio que ele ingresse nas nossas unidades, nas nossas casas, e de alguma forma se aproprie do nosso patrimônio. Mas a gente às vezes dá um cheque em branco. Como que a gente verifica? Quais cuidados eu posso adotar para saber, poxa, meu condomínio está sendo bem administrado, os recursos que estão sendo depositados no meu condomínio está tendo o controle, o rigor e a destinação que a gente acredita e que a gente confiou a esse gestor. Como que a gente faz para saber? Olha, há excesso, pode haver indícios de excesso e encontrando essas dúvidas, quais caminhos seguir? Bom, excelente pergunta, né? O principal forma, o principal meio de você identificar essas informações de maneira mais consolidada é através dos balancetes, né? Dos livros contábeis a respeito daquela prestação de serviços, né? Se está havendo adimplemento correto, se tem algum indício de superfaturamento, e também em relação a essa própria fiscalização, até mesmo através da postura do síndico. Às vezes ele tem uma postura mais relapsa, né? Quando você faz alguma reivindicação, o síndico ele deixa ali de lado, ou então tenta jogar essa responsabilidade para frente. E a partir do momento que você identifica esses indícios, né, que a gente chama de atos de má gestão, é prudente, né, que seja contratado uma assessoria jurídica própria para que seja dado todo um suporte em relação ao que se deve ser tratado em relação àqueles fatos. Uma questão muito própria e incipiente nesses casos é a própria ação de exigir contas, né, porque no âmbito administrativo extrajudicial, o que pode acontecer é a convocação, por exemplo, de uma Assembleia Geral própria para isso, através dos seus próprios moradores, geralmente um quarto, né?
mas também é possível que você provoque o próprio síndico para que essa assembleia ela seja realizada de modo a trazer essas informações para os condôminos, porque é um direito de informação, é o direito de você saber o que está acontecendo ali em relação à própria administração. E não havendo essa prestação de contas, existe nessa possibilidade de você ajuizar, socorrer a justiça para que seja adotado esse procedimento especial de exigir contas e havendo, né, que ela é bifásica, né, havendo o deferimento ali, o reconhecimento de que aquela pessoa ela é responsável, que é o síndico, que ele tem que prestar contas em juízo, que aí depois será apurado, né, exatamente a liquidação de qual foi o eventual prejuízo ali causado em detrimento de eventual omissão em relação à prática desses atos. Um bom indício também é o excesso de recibo, né? Gente que goste mais de recibo, me acende uma luz vermelha. É isso. Não tem nota. Por que esse condomínio nunca tem uma nota fiscal? É sempre um recibo assinado por alguém que a gente nunca viu. É necessário estar sempre atento. Bom, nós chegamos ao final do programa Contestando de hoje. Quero muito agradecer aqui a presença do Dr. Lucas, que esteve participando com a gente. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Agradeço mais uma vez estar aqui presente ao lado de vocês. É sempre uma enorme satisfação estar contribuindo aqui com a qualidade do programa. E sempre que eu saio daqui, eu saio maior, digamos assim, porque eu aprendo muito, muito mesmo com a discussão que é travada aqui, sempre com pessoas extremamente qualificadas, e é uma enorme satisfação. Muito obrigado. Bom, eu tenho certeza que os nossos telespectadores também se sentem assim quando saem do Contestando. Afinal de contas, a gente sempre lida com especialistas aqui, é para isso mesmo, é para trazer instrução para você, informação de qualidade. Obrigado ao Felipe também por estar presente aqui no Contestando. Espero que volte mais vezes, Felipe. Eu agradeço o convite, foi um excelente debate, espero ter contribuído para o pessoal de casa, para a gente fazer uma autorreflexão, ver o que nós podemos fazer para contribuir para a segurança da nossa comunidade. É isso. Boa noite, doutor Caio. Boa noite, uma grande satisfação. Parabéns, Felipe. Sem nenhuma surpresa, né? Demonstrou total domínio sobre o tema segurança, não à toa, né? Tem uma familiaridade enorme. Tô Lucas, mais uma vez, muito obrigado, irmão. Um carinhoso abraço. E aos meus amigos, uma boa noite. Boa noite. Boa noite, doutor Geraldo. Boa noite, Daniel. Boa noite, Caio. Dizer que é uma honra saber que o Felipe administra a empresa de segurança do meu condomínio, fiquei sabendo aqui hoje, e saber que o Dr. Lucas trabalha com o Dr. Caio, então, excelente E pessoa. pode ser também assessor jurídico do seu condomínio. Quem sabe, né? É isso, uma boa noite para você que esteve aqui conosco no Contestando. A gente volta na próxima sexta-feira, 7h30 da noite. 7h30 da noite, eu te aguardo lá. Uma boa noite, fiquem todos com Deus e até lá.